E uma das coisas que eu queria chamar a atenção dos irmãos sobre lascívia é tudo aquilo que o ser humano faz para tentar alcançar aquilo que ele deseja. E o que é que ele deseja? Sexo. O que é que ele deseja? Se prostituir. O que é que ele deseja? Viver uma vida imoral. Então, a lascívia, segundo Paulo, é o pecado que leva o ser humano a agir de forma leviana para tentar alcançar aquilo que ele deseja. Mas, como nós já estudamos isso a semana passada, vamos nos deter exatamente sobre este assunto, pecados de envolvimentos a outros seres e outras coisas. E hoje vamos falar sobre idolatria. Vamos falar sobre idolatria. Irmãos, o que é idolatria? Olha só, a palavra idolatria significa culto a ídolos. A palavra, de uma forma geral, idolatria significa culto a ídolos. Essa palavra é uma transliteração do termo grego eidolatria, que é formado por duas palavras, eidolon e latreia. A primeira palavra, eidolon, significa imagem ou corpo, no sentido de representação da forma de algo ou alguém, seja imaginário ou real. Ou seja, alguém pode imaginar um ser, ele pode ser real ou ele pode imaginar, tirar da sua própria mente. Essa palavra deriva do grego eido, que significa ver, perceber com os olhos, conhecer ou saber a respeito. Sobretudo, transmitindo a ideia de olhar para algo e saber por ver. Essa é a primeira parte. E a segunda parte, que é latreia, significa serviço sagrado, no sentido de prestar culto ou adorar. Quando unimos esses dois conceitos, podemos entender o significado da palavra idolatria. Assim, a idolatria implica no culto ou adoração a algo ou a alguém, tanto material como imaterial, real ou imaginário, que caracteriza a atribuição de honra a falsos deuses, sobretudo pela materialização de tais objetos de adoração em produtos fabricados pelo próprio homem. Então isso é a origem da palavra idolatria. Então, alguém pode se tornar um idólatra, ou alguém pode criar, imaginar da sua própria mente um Deus. Não é à toa, irmãos, que as imagens criadas na época, ou os deuses criados na época da Velha Aliança, era uma imaginação dos seres humanos. Eles imaginavam e eles faziam, eles criavam, tanto escultura, imagem, Deus ou deuses, tudo isso era imaginação do homem. Hoje a gente vê que no mundo afora, cada país praticamente ele tem os seus próprios deuses. Na Índia mesmo, a vaca para eles é sagrada, ninguém pode tocar, ninguém pode machucar. Ficava ruim para nós comermos carne de gado, não é verdade? Eles não comem, para eles as vacas são sagradas. Então, assim como o rato, até na Índia mesmo, os ratos são sagrados. Para outras pessoas, o sol é o Deus dele, a lua é o Deus dele. Ou para outros, já a natureza é o seu próprio Deus, a criação é o Deus. Veja que isso para Deus, na verdade, é uma aberração. Por quê? Porque você pegar a criatura e fazer dela o seu Criador, o seu Deus, o seu Senhor, é você pegar um objeto que foi criado
ou seja, ou por Deus, ou por mim, ou por você, ou pelo ser humano. Ele cria e depois que ele é criado, nós nos tornamos servos deles. A gente cria, imagina que isso aqui, meu Deus, é assim. Vamos imaginar que o Deus que eu sirvo é desse jeito. Aí ele imaginou, aí ele leva para aquele que sabe fazer, a arte, ele coloca ali, ele faz, ele desenha, e ali depois que ele desenha, ele faz, pela mão humana, eu vou me prostrar diante daquilo que eu imaginei, ou que alguém imaginou. A que ponto o ser humano chega, não é verdade? Você imaginou como a gente se torna tão pequeno? E, na verdade, Deus, ele nos fez, a coroa da criação. Veja só, Deus nos fez a coroa da criação. Nós somos a coroa da criação. Dentre todas as coisas criadas por Deus, nós estamos no topo. Aí o ser humano pega aquilo que está abaixo de nós, abaixo dele, e faz dele o seu Deus, o seu Senhor, e por aí, e assim por diante. A gente precisa entender e compreender aquilo que Deus deixou escrito para que a gente jamais venha se dobrar aquilo que Deus abomina. E para isso, irmãos, eu quero ler, essa ideia não é uma ideia apenas do Novo Testamento, que idolatria é pecado, adorar outros deuses ou coisas é pecado, não é uma ideia nova, não é uma ideia do cristianismo nem dos cristãos. Isso é uma doutrina de Deus desde o Velho Testamento, desde lá, que assim quando Deus ele chamou o seu povo, um povo para ele, exclusivo para ele, ele começou a criar regras para esse povo. E uma das regras é exatamente essa. Vamos ler Êxodo. Os irmãos conhecem essa passagem. Êxodo capítulo 20 e do versículo 1 ao 5. Diz assim: Então Deus falou todas estas palavras: Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tem outros deuses diante de mim. Não faça para você, olha, versículo 4. Primeiro, versículo 3. Não tenha outros deuses diante de mim. Não é para fazer outros deuses diante de Deus. Ou seja, você não pode servir a dois senhores. E Jesus mesmo disse. Ou seja, ter Deus como seu Senhor e você criar um outro ser ou criatura ou imagem, ou seja lá o que for, e colocar ele na mesma estatura, do mesmo tamanho, na mesma posição de Deus, e você se prostra a ele. Olha só, não tenha outros deuses diante de mim. Versículo 4. Não façam para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Veja, que a gente não pode de maneira nenhuma, irmãos, ninguém pode criar, imagem ou escultura, imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu. Ou seja, alguém imaginou do que no céu existe isso. Como é o nome daquele, tem um tal de um santo aí, que ele diz que está na lua, como é que chama o nome? São Jorge. Veja só, o povo tem a imaginação, e faz até o desenho, o São Jorge matando o dragão. Veja só, de onde foi que essas pessoas tiraram isso, E onde é que está esse São Jorge? Onde é que está ele? Onde é que está esse dragão? Veja que a imaginação do povo é fértil. E Deus está dizendo assim: olha, vocês não devem imaginar, vocês não devem criar, inventar. Vocês não devem de maneira nenhuma, nem daquilo que há no céu, nem em cima da terra, nem debaixo da terra, nem debaixo das águas, enfim. Você não pode imaginar, criar, inventar coisas para que vocês venham a adorá-la. E é isso que o povo fazia, criava e adorava. Olha só, versículo 5. Não adore essas coisas,
nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me odeiam. Deus está dizendo que todos aqueles que fazem isso, praticam isso, odeia a Deus, odeia Ele. Porque se Deus está dizendo não faça e eu faço, então eu não gosto, não amo Deus, eu odeio a Deus. E Deus está dizendo aqui que Ele visita, ou seja, a ira de Deus, ela vai alcançando não somente aquela geração, mas a primeira, a segunda, a terceira e o quê? E a quarta geração. Está vendo? Às vezes tem gente que nem pensa nisso, mas às vezes uma geração, uma família que viveu uma vida desregrada, distante, uma vida ofensiva a Deus, e ele sofre, a família dele sofre, mas os filhos dele também sofrerão, os filhos dos filhos dele sofrerão, os filhos dos filhos dos filhos dele sofrerão, ou seja, até a quarta geração. Então, mas eu quero ir mais adiante. Os irmãos observaram que não essa doutrina, esse mandamento não foi criado pela igreja cristã evangélica, não. Isso veio de Deus. Deus disse, não faça imagem, escultura, não tenha imaginação alguma do que há no céu, na terra, debaixo das águas. Não importa, nem se dobre a ela, porque se você o dobrar, se prostrar e adorar, você odeia a Deus. Mas eu quero dizer, irmãos, que idolatria não está limitada apenas à adoração de imagem. Sabia disso? Não. Idolatria envolve todo tipo de adoração e cultos a falsos deuses, pessoas, objetos e qualquer coisa que desvie a adoração ao verdadeiro Deus. Isso é idolatria. Por exemplo, se eu tiver um objeto, tiver um carro, e eu amo aquele carro mais do que a Deus, isso é idolatria. Você está substituindo Deus, por aquele objeto. Quando alguém diz assim, eu não vou para o culto hoje não adorar a Deus, não, porque eu vou assistir a novela das 9. Você está se tornando, ou eu, ou nós, ou aquele que a pratica, está se tornando o quê? O idólatra. Isso é idolatria, porque você está substituindo Deus, o culto a Deus, por quê? Por uma novela. Às vezes tem gente que se desvia da igreja por conta do marido, outro se desvia da igreja por conta da esposa. Isso é o quê? Idolatria. Tem gente que se desvia da igreja por causa do filho, ou o filho por causa dos pais. Isso é idolatria. Jesus disse o quê? Eu não vim trazer paz, mas trazer o quê? Espada. Filho contra pai, pai contra filho. Por quê? Isso aqui está envolvido ao amor ao evangelho, o amor a Deus. Quando eu troco Deus por alguém ou por alguma coisa, eu estou substituindo Deus, estou deixando de amar a Deus para amar aquele objeto ou coisas. Isso é idolatria. Quando eu, por exemplo, tenho um objeto, e esse objeto, por exemplo, tem gente que pega, às vezes, uma cédula de um dinheiro, às vezes pega uma moeda, e para ele é como se fosse o quê? Um amuleto da sorte. E ele diz assim, vou botar essa cédula aqui para chamar dinheiro. Essa cédula aqui ninguém é intocável, ou seja, você cuidar da moeda, ou gostar da moeda, não tem nada a ver. Mas quando você, às vezes, usa artifícios que somente Deus pode fazer e você leva aquilo para aquele objeto, isso também é idolatria. Porque só quem faz prosperar quem é Deus. Quem faz multiplicar é o quê? É quem? É Deus. É Deus que abre as portas. A Bíblia diz o quê? A porta que eu abro ninguém pode fechar, E a porta que ele fecha ninguém pode abrir. Então, ou seja, de Deus é o ouro e a prata. Então, tudo é de Deus. Tudo, eu, você, tudo aqui é de Deus. Então, quando eu pego um objeto e substituo, ou eu troco
aquele objeto, acreditando que aquele objeto ou aquela coisa pode fazer aquilo que somente Deus pode fazer, é idolatria. Eu mesmo, quando não era evangélico, eu tinha um santinho lá no meu quarto, eu tinha um santinho e eu, todo dia, eu orava naquele santinho, digo, santinho, me dá uma namorada, santinho, me dá uma namorada, santinho, me dá uma namorada. E o santinho nunca me deu uma namorada, entendeu? Então, assim, eu estava substituindo Deus por aquele objeto, aquele santo, aquela imagem. Ou seja, só Deus pode nos abençoar, irmão. Só Deus pode nos abençoar. Então, eu tenho alguns itens aqui que eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui. Primeiro ponto é 5 passagens que condenam a idolatria. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para lermos essas 5 passagens. Não são 5 versículos, são 5 passagens aonde condena, além do que nós já lemos, a idolatria é um pecado da carne e é um pecado que Deus condena. Desde o Velho Testamento, quando Deus chamou o seu povo para servir a Ele. E uma das coisas que Ele disse foi assim, olha, você não pode me substituir, fazer imagem, fazer escultura, ou fazer coisas semelhantes, você não pode, eu sou o Senhor, o vosso Deus, e pronto, acabou-se. E isso Deus estava dizendo assim, olha, você deve adorar somente a mim e ponto final. Vamos lá, livro de Levítico, capítulo 19 e versículo 4. Não se voltem para os ídolos, nem façam para si deuses de metal. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Salmo 115, verso 4 a 8. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra de mãos de Deus. É assim? De quem é a obra? De mãos humanas. Tem boca e não falam, tem olhos e não vê. Qualquer homem da casa de Israel que levantar ídolos dentro de seu coração e puser diante de si tropeço que o leva a cair em iniquidade, e que depois vier consultar um profeta, eu, o Senhor, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos. Farei isso para que eu possa conquistar novamente a casa de Israel no seu próprio coração, porque todos se afastaram de mim para seguirem os seus ídolos. Eu não vou ler até o versículo 9, mas os irmãos já perceberam que aqui está, Deus está condenando, chamando a atenção do povo, porque o povo Israel largaram Deus e criaram ídolos, imagens, e estava adorando essas imagens. E Deus estava advertindo, chamando a atenção, exortando. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 10 e o versículo 14. Portanto, meus amados, fujam da idolatria. Está vendo? Deus está nos mandando fugir, correr, se afastar da idolatria. Último versículo, Colossenses capítulo 3 e versículo 5. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e avareza, que é idolatria. Veja que nessas passagens bíblicas nós lemos e vimos aonde, não somente nessas passagens, existem dezenas de passagens, de versículos, aonde mostra Deus condenando, chamando a atenção do povo, exaltando, exortando o povo e muitas vezes castigando o seu povo, porque o seu povo, Israel, estava adorando outros deuses, servindo outros deuses. Então, veja que idolatria é pecado. Devemos fugir da idolatria. Segundo ponto, os traidores de Deus. Quando, irmãos, alguém adora imagem, substitui Deus por alguma coisa ou imagem, são traidores. Veja o que é que diz Romanos, capítulo 1 e versículo 25. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, está vendo? Isso é ser traidor.
trocar as verdades de Deus pela mentira. E adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Isso é ser traidor de Deus. Se você serve a Deus, conhece Deus, se você adora a Deus e você substitui Deus, como diz aqui, trocar Deus ou trocar as verdades de Deus pela mentira. E de onde vem a mentira? Vem do diabo, mas não somente do diabo, vem também do ser humano. O diabo ele só tira proveito, porque ele já é o pai da mentira, né? Então o diabo ele tira proveito. Quando alguém troca as verdades de Deus, alguém está se tornando traidor de Deus, está traindo Deus. Você pega algo que é verdadeiro, algo que é santo, que é irrefutável, que é a palavra de Deus, e substitui por outras coisas, pela verdade humana. É como, por exemplo, Deus diz assim: olha, o caminho é esse, o que você deve fazer é isso. Mas alguém diz assim: o certo é você fazer isso. Aí, em quem você vai confiar? Em quem você vai acreditar? Qual será a tua decisão com relação àquilo que você vai, a sua decisão? Vai seguir o que Deus está dizendo, ou o que fulano, ciclano, beltrano disse, ou a tua própria imaginação? Então, quando eu troco as verdades de Deus pela mentira minha, porque tem gente que gosta de criar coisas e inventar coisas justificando os seus erros. Então, quando eu faço isso, eu estou trocando as verdades de Deus pelas mentiras. E isso aí é trair Deus. E principalmente daquelas pessoas que conhecem já Deus e conhecem a sua palavra. A Bíblia diz que é muito melhor não ter conhecimento da palavra do que ter esse conhecimento. Porque a punição para quem já conhece a verdade, para quem conhece a palavra de Deus, será muito maior do que para aqueles que não conhecem a palavra. Isso não quer dizer que, porque por não conhecer a palavra, não será punido. Não. Pelo contrário, será punido também. Agora, quando eu leio essa passagem, que a punição de Deus será muito maior para essas pessoas que conhecem a palavra, é como se o julgamento dessa pessoa não terá nenhuma voz que pudesse soar, sabe, a favor dessa pessoa. É como se essa pessoa passasse direto para o inferno. É apenas a minha ideia. Mas vamos lá. Deuteronômio capítulo 4, versículo 16 a 19. Traidores de Deus, para que não se corrompam, fazendo para si um ídolo, uma imagem, de alguma forma semelhante a homem ou mulher, ou a qualquer animal da terra, a qualquer ave que voa no céu, a qualquer criatura que se move rente ao chão, ou a qualquer peixe que vive nas águas debaixo da terra. E para que, ao erguerem os olhos ao céu e virem o sol, a lua e as estrelas, todos os corpos celestes, você não se desviem e se prostrem diante deles e prestem culto àquilo que o Senhor, o seu Deus, distribuiu a todos os povos debaixo do céu. Veja que é idolatria, quando alguém pega e faz da criatura o seu Deus. Tem gente que até fazem, de atores famosos o seu próprio Deus. Tem gente que adora, Roberto Carlos, adorava o Michael Jackson. Eu conheci um irmão que ele tinha uma coleção dos discos antigos de Roberto Carlos. Era uma fortuna. E quando ele se converteu, ele não vendeu. Ele poderia ter vendido, mas ele não vendeu. Ele queimou. Eu acho que se eu não fosse crente, eu tinha pego. E tinha corrido. Ninguém me pegava mais. Porque era uma fortuna. E ele, quando se converteu, disse: eu não quero saber mais de Roberto Carlos. Eu não quero saber mais
dessas coisas, porque ele não poderia ouvir uma música de Roberto Carlos que ficava, sabe, encantado, adorava, amava Roberto Carlos. Agora, amar alguém é uma coisa que independe de qualquer coisa. Agora, substituir Deus aí é um problema, né? Você amar mais uma criatura do que amar a Deus. Tem gente que, pô, você como crente, nós como cristão mesmo, quando a gente diz assim, olha, idolatria é pecado, adorar os seres humanos é pecado, isso é idolatria. Aí tem gente que fica com raiva da gente porque a gente diz isso. Mas a palavra está dizendo isso. Você não pode adorar a criatura, aqui está dizendo. Como adorar animais, é pecado. Rato, vaca, macaco, ou sol, ou lua, tudo isso é pecado, é idolatria. A gente não pode substituir Deus por nenhuma dessas coisas. Assim também como avareza é pecado. E o que é avareza? Avareza é amor ao quê? Todo mundo sabe. Amor ao dinheiro. Avareza é amor ao dinheiro. Eu conheço, e hoje, eu acho que hoje essa doença, sabe, de avareza, ela cresceu mais, sabe? Sempre existiu avarentos, né? Avarentas, pessoas que amam dinheiro. Paulo Lênin tinha, não sei se era tia, se era prima, faz parte da família dela. Tem uma mulher lá que todo dinheiro que ela pega, ela guarda. Todo dinheiro que ela pega, ela não compra nada. Sabe o que é nada? Nada. Tudo que ela pega, ela guarda. Não sei se era avô, tio, tem um senhor que morreu, da família dela, de Vaulânia, família boa, morreu, e o dinheiro que ele recebia, a sua aposentadoria, ninguém via o dinheiro dele. Colocava no colchão. Colocava no colchão. Todo o dinheiro dele. Aí teve aquela mudança, né? A mudança do cruzeiro para o real. Não teve? Foi cruzeiro? Cruzeiro, não foi? Para o real. Quando a família, que ele morreu depois, né? De um tempo ele morreu, que foram lá ver o dinheiro já não valia mais nada. Porque na troca lá teve aquele tempo, né, de você poder trocar a sua moeda, a moeda antiga, pela moeda nova. E cadê ninguém tocar no seu dinheiro? Ninguém nem se aproximava. Veja como as pessoas são, irmãos. As pessoas amam, fazem de tudo por amor, por dinheiro. Mata, mente, rouba, falsifica, faz de tudo simplesmente por amor dele. Não estou dizendo que dinheiro é ruim, dinheiro não é ruim, irmão. Dinheiro é bom, a gente vive, sem dinheiro fica difícil de viver nesse mundo, fica difícil, a gente precisa dele. Agora, a gente vai usar o dinheiro e não o dinheiro vai usar a gente vai dominar o dinheiro. Olha, dinheiro aqui é para isso, vem cá dinheiro, vou comprar, estou com vontade de comer uma pizza, eu vou comprar uma pizza e vou comer uma pizza. Não, eu estou a fim de comer um hambúrguer, eu vou lá, pego o dinheiro, compro um hambúrguer lá, vou comer. Eu estou querendo ir ao shopping, gastar dinheiro, eu vou pegar o meu dinheiro e vou lá gastar com o meu dinheiro, é meu dinheiro. Mas tem gente que não faz isso não, viu? Fica com fome e guarda o dinheiro. Pega o dinheiro e fica lá, não, isso aqui é caro, isso aqui é caro. Meu irmão, a gente só vive uma vez na vida, né? Olha, uma vez na vida, a gente não pode nem desfrutar do dinheiro. Que coisa, né, irmão? Não, porque para essa pessoa, para ela, o dinheiro é o seu Deus. Isso é idolatria, irmão. Vá mexer em dinheiro. Olha, eu sei que dinheiro, né, para muita gente, é uma confusão, é um problemão, aquela coisa toda. Já para mim é bom, dinheiro é bom, todo mundo precisa, como eu disse. Agora, dinheiro é dinheiro, irmão. Dinheiro é dinheiro, dinheiro tem que pegar e comer mesmo. Minha esposa diz assim, mas tu gosta de comer? Eu digo, a gente só fazer o quê? Qual é, irmão, o que é que nós mais fazemos na vida? Dormir e o quê? Olha, mesmo que você trabalhe o mês todinho, você tem que dormir todos os dias e comer todos os dias, não é assim? A gente trabalha para quê? Para comer, irmão. Então, irmãos, a gente não pode de maneira nenhuma, se a gente é para ajudar alguém, ajudar um próximo, a gente vai ajudar. Não estou dizendo que a gente deve exagerar, fazer extravagância, né, bagunçar, fazer. Não, estou dizendo que o que a gente precisa ter consciência é que o dinheiro não pode nos dominar. O dinheiro não pode entrar no nosso coração como Deus entrou no nosso coração.
Tem gente que... O avarento é assim. O avarento, ele se acorda pensando em dinheiro, vai dormir pensando em dinheiro, anda pensando em dinheiro, ele sonha, né, nadando em dinheiro. O avarento é assim. E ninguém pode tocar no dinheiro dele, e ninguém pode fazer nada ou contar com ele para nada, porque o dinheiro é só para ele. Agora, para guardar, viu? Se fosse pelo menos para usufruir, mas é para guardar. Então, avareza, amor ao dinheiro, irmãos, é idolatria. Idolatria é pecado. E nós lemos aqui Colossenses 3,5, eu vou repetir. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e avareza, que é idolatria. Avareza é amor ao dinheiro, e amor ao dinheiro é idolatria. Idolatria é o quê? É pecado. Tem gente que ama mais o dinheiro do que a tudo, do que a Deus. Isso é ser traidor, irmãos. É traidor. Os traidores de Deus são os idólatras. São as pessoas que substituem Deus por outras coisas. Vamos lá. Não existem, irmãos, dois mediadores entre Deus e os homens. Não existe dois mediadores. Só existe um. E o que é mediador? Todo mundo sabe o que é mediador, não sabe? Aquele que media, aquele que intercede, aquele que fala. Fala por mim, fala por você. É aquele que leva, aquele que media, pode me levar a falar com alguém, com alguma pessoa. Isso é mediador. Então, só existe um, não existe dois mediadores. E a Bíblia diz isso, né? Vamos lá, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 a 5. Porque tem gente que diz que existe um outro mediador, né? No caso, com todo respeito quem é católico, mas eles acreditam que Maria é uma mediadora. E não é, está aqui na Bíblia. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 a 6. Porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Senhor, o nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Deus quer salvar todo mundo, e para isso Ele quer também que as pessoas conheçam a verdade. Porque há um só Deus e um só o quê? Mediador. Entre quem? Deus e os homens. E quem é esse? Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Está vendo? Só existe um mediador. Quem é? É Jesus. Jesus é quem media, Jesus é quem salva, Jesus é quem intercede. Não existe dois irmãos. Quando eu estou orando, intercedendo por você, nós, a igreja está orando, nós não somos mediadores, não. Nós somos sacerdócio santo, nós intercedemos, oramos aqui uns pelos outros, mas para Deus, mediador entre Deus e os homens, não sou eu, não é você, não é ninguém. Quem é? Jesus. Jesus é o único mediador. Então, não existe um arranjinho, né? Alguma coisa que venha fazer com que, como o jeitinho brasileiro, aquele jeitinho brasileiro que se faz para você conquistar alguma coisa, mesmo que seja de forma injusta. No céu ou nas regras de Deus não existe esse arrumadinho, esse jeitinho brasileiro. O que Deus disse é isso, e isso pronto, e acabou. E para terminar, irmãos, o último ponto: imagem não salva. Imagem não salva. E eu quero ler aqui em Isaías capítulo 45, versículo 20 a 22. Porque tem gente que às vezes pensa que imagem salva, né? Tem gente que diz assim: olhe, fale de tudo, fale de mim, diga o que você quiser, mas não fale do meu santinho, da minha santinha. É assim? Então, por quê? Porque eles acreditam que essas imagens salva, sente dor, se ofende,
Isaías 45, versículo 20 a 22, diz assim: congregai-vos e vinde, chegai-vos juntos, os que escapastes das nações. Nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura, feitas de madeira, e rogam a um Deus que não pode o quê? Salvar. Está vendo? Vamos lá. Anunciai e chegai-vos, e tomai conselho todos juntos, que fez ouvir isto desde a antiguidade. Quem desde então o anunciou? Porventura não sou eu, o Senhor? Pois não há outro Deus senão eu, Deus justo e salvador, não há além de mim. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Perceba, irmãos, que aqui é o próprio Deus usando o profeta Isaías, dizendo que não há outro, só existe um. E as imagens, ela não salva, ela não sente dor, ela não se ofende, porque essa imagem são feitas por mãos humanas, são feitas de metais, são feitas de barros, né? São feitas de madeiras, né? De gesso. E quem faz? Quem faz isso é o homem. São os seres humanos que criam e fazem isso, e não Deus. O que Deus quer é que nós busquemos Ele, que nós adoremos Ele, que nós o invoquemos, que nós sirvamos a Ele, que nós adoramos a Ele como o nosso único Deus e Senhor. E Ele mesmo diz assim: olha, imagem não salva. Como eu disse antes, porque tem gente que às vezes pensa, né, que a imagem fala, ouve, escuta, que a imagem está ali escutando as suas orações, as suas petições, e a imagem não está. A gente pega, é interessante que a gente pode pegar uma imagem daquela e colocar aqui, tira daqui e coloca ali, depois coloca no chão, coloca em cima, coloca embaixo. As pessoas por quem a gente adquiriu aquela imagem, agora você imaginou que Deus tão pequenininho, né, que eles adoram, porque a gente pode comprar um Deus. Quanto é que vale esse Deus aí? Vale R$5, eu lhe tomo R$5. Vem cá, Deus, eu levo esse Deus para minha casa e digo mais: olha, eu te comprei, tu é meu servo, viu? Não, a ideia não é essa, mais ou menos isso. Você já imaginou? Tu és um Deus, mas eu sou o teu Senhor. Você vai ter que fazer o que eu quiser. Nas minhas petições você vai ter que fazer o que eu quero. Me dá aquilo que eu estou desejando. Então, irmãos, a gente deve colocar as nossas mentes para funcionar, não é verdade? A nossa cabeça para funcionar. Eu sei, eu entendo que tem muita gente que é ignorante com relação ao conhecimento da palavra de Deus, mas assim como o ateu diz que não existe nada disso, nem Deus existe, eles dizem, né? Os ateus dizem, as ateias dizem que Deus não existe, nada. Ele diz que o sobrenatural não existe. O que existe é o real, aquilo que se toca, aquilo que se apalpa, aquilo que se vê. Bom, se eles não acreditam, até então aí está tudo bem. Mas o problema é que eles não acreditam em nada, não acreditam em Deus. Aí é um outro fator problemático, né? Não acreditar em nada, ou acreditar em tudo. Eu vou acreditar naquilo que os homens dizem, naquilo que as pessoas falam, naquilo que as pessoas, né, verbalizam. Imagem é um Deus, imagem é um Senhor que escuta as nossas orações, que protege a nossa casa, que guarda a nossa família. Nada disso acontece. Só quem guarda é Deus. A Bíblia diz, se Deus não vigiar a cidade, em vão vigia a sentinela. Está vendo? Se Deus não estiver na cidade, ou seja, na sua casa, na minha casa, na nossa vida, na vida da nossa família, em vão
eu vigio, você vigia, o policial vigia, o segurança que todo dia passa por aí, trabalhando, fazendo seu papel, tudo bem. Mas se Deus não estiver, irmão, se Deus verdadeiro não estiver, em vão é a segurança. Não sei se os irmãos querem terminar, se lembram daquele episódio que alguns anos atrás, quando Silvio Santos não foi tido como refém, não foi? Um camarada entrou na casa dele lá, tinha matado um policial, foi dois, não me lembro muito bem, mas eu me lembro muito bem que o rapaz invadiu a casa de Silvio Santos lá e colocou ele como refém. Foi a filha? Pronto. Tá aí. Silvio Santos, poderoso, rico, segurança, tinha tudo lá. Mas o ladrão foi lá. Veja, se Deus não estiver na cidade, irmão, na casa, em vão vigia a sentinela. Então, tudo é Deus. Deus é o nosso foco, Deus é o nosso Senhor. Como diz a Bíblia, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da tribulação. Amém? Vamos agradecer a Deus por tudo quanto o Senhor nos concedeu.